Grande Tiagão. Grande Aloísio, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Tiagão, grande Ives, Paulinho Mazzi, Vieira. Sejam todos bem-vindos aí. Grande Jackson, Betinho, grande Akran. Bom dia, mãe. Até minha mãe na live hoje, galera. Sejam bem-vindos. Virgínia, Eliane Ribeiro, nossa querida. Aguardando aí o Akran. O Akran deve estar acessando, falei com ele há 5 minutinhos. Bom dia, grande Charão também. Sejam todos bem-vindos. Grande Jackson, Ubatuba. Jane. Grande Márcio, pessoal de Santa Catarina, da Ativa também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só aguardando, ele não me chamou aqui ainda. Bom dia, grande Edson. Grande Léo. Brasília, nosso querido amigo aí. Leonardo Guerra, master franqueado do Distrito Federal. Bom dia, Edu. Bom dia. Litoral de São Paulo. Bom dia, Manuel. Vamos lá. Grande Thiago. Cara, bom dia, Akran. Bom dia, meu irmão. Beleza? Tudo ótimo. Desligar o som. Agradecendo as pessoas aí, uma grande amiga nossa também, Nádia Trevisol, Carla. Sejam todos bem-vindos aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos que vamos, para mais um dia de live. Bacana, tá sendo muito produtivo isso, né, Thiago? Não sei você, cara, eu tô aprendendo tanto, velho. Tô aprendendo demais, vendo e revendo as lives, ouvindo novamente, até para fazer essa retrospectiva. Eu ontem passei aí boa parte do dia reassistindo as lives da semana, cara, tomando nota aqui, até fiz um resumo aqui, quem quiser depois eu compartilho esse resumo. Tanta coisa bacana, velho. Sim, com certeza. A Sandrinha, Jaques. Bom, eu também, Akran, tenho aprendido muito e às vezes até parece um pouco excessivo o número de lives que a gente vem fazendo, mas ontem eu confesso para você que eu recebi algumas ligações e fiquei muito feliz, assim, do ponto de vista de pessoas que não fazem parte da nossa empresa e agradecendo, né, porque a gente acaba trazendo pessoas de fora do convívio, que eles provavelmente não teriam contato, e compartilhando experiências que são positivas, experiências que deram certo, que dão, acima de tudo, né, Akran, que dão resultado. Eu sou uma pessoa que, particularmente, tem uma certa resistência de talvez aprovar alguém que não tem aderência. Então, eu acho que a maioria, ou 100% das lives que a gente fez, foi todas elas com pessoas que tiveram aderência, que têm sucesso no seu negócio, que são pessoas super bem-sucedidas, aplicando as técnicas e a metodologia que elas também aprenderam com outras pessoas. Então, isso é muito gratificante, né? E óbvio que é importante que cada uma das pessoas que estejam nos assistindo e que tenham a oportunidade de assistir essas lives, que eles possam filtrar aquilo que serve, né, para o cotidiano deles, para que eles possam aplicar, porque eu acho que nada melhor do que a gente ter exemplos de modelagem, porque é uma das melhores maneiras da gente encurtar esse aprendizado, né? Aprender com o erro dos outros. Então, isso tem sido muito, muito positivo. E a gente tem aí um compromisso, né, Akran? Acho que você não é diferente de nós aqui. Nós temos um compromisso muito sério, que é de transformar o mercado imobiliário gaúcho num mercado mais maduro, num mercado com mais respeito, com um mercado, né? E eu acho que esse é o grande propósito da nossa vida. Eu acho que Perfeito. Esse é o grande tesão, é o que nos move. Exatamente, você falou tudo. Existe um ditado, né, que diz assim, que as pessoas sábias, as pessoas inteligentes aprendem do próprio erro
e os sábios aprendem do erro dos outros, né? E infelizmente nem todos nós somos sábios. Eu mesmo acho que sou inteligente, porque eu erro pra caramba e acabo aprendendo do meu erro. Mas eu gostaria muito de poder não errar, né? E o que a gente está trazendo aqui é o que você acabou de falar, é modelagem, é benchmarking, ou seja, são exemplos de pessoas bem-sucedidas naquilo que fazem, que estão compartilhando muito dos seus erros também aqui nas lives, né? Muito do que Sim, não fazer e, sim. sobretudo, o que elas fizeram que deu certo. Então, o Azevedo, que é o grande responsável por eu estar aqui hoje na Remax Santa Catarina, um dia ele me falou isso, né? Eu tinha um certo receio, porque eu sempre via ele lá no palco, via ele recebendo premiações, via como um cara importante. Eu tinha acabado de entrar na Remax, e eu fazia um ano, dois na Remax, mas eu estava ainda caminhando ali pelos bastidores, meio envergonhado. E um dia eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com ele em Maceió, e chamava Bebendo na Fonte essa palestra. Eu fui ouvir a palestra. E a gente passou a tarde bebendo no bar, né? No Lopana, lá em Maceió. E aí bebendo, aí todo mundo, aí eu tava no meu nível junto com ele, né? Eu me soltei e tal. E aí ele falou uma coisa importante. Eu falei, cara, eu nunca tive a chance de falar contigo, eu não sabia nem o que falar, na verdade, eu não sabia o que te perguntar e tal. Ele falou assim, cara, quando tu tiver a oportunidade de estar com alguém que você entende como aquela pessoa sendo conhecedora de determinado assunto, e você sempre faz a mesma pergunta. Você pergunta para ela que se ela começasse a carreira dela hoje, o que ela faria diferente, ou seja, quais os erros, e o que ela acha que foi primordial para o sucesso dela. E eu adotei aquilo, eu faço essa pergunta para todo mundo, na verdade, Essa sabe? Eu pergunta, uso e essa abuso dessa pergunta pergunta. é matadora. Essa pergunta é matadora e a gente vai falar também sobre ela aqui, né? Eu gosto muito de perguntar quando a gente vai entrevistar muitos candidatos aí. O que normalmente eu pergunto é o que motiva ele a levantar cedo todos os dias. E uma outra pergunta é o que ele pretende ou aonde ele pretende estar daqui a 5 anos, né? Porque eu acho que isso também gera uma percepção ou gera uma reflexão do que eu estou fazendo. Será que está me aproximando do que eu quero? Então, isso é uma coisa que é fantástica nesse sentido. Mas, Akram, Perfeito, é vamos visão de médio e começar. longo Eu queria prazo, que né? você... A visão de médio e longo Tem prazo. muito material aqui. Muito material. Vamos começar por segunda de manhã. Segunda de manhã você fez uma live Boa. com quem? Conta aí pra Foi gente. com o Com quem nosso que foi a tua querido live? Rocket. Foi com o Rocket. Grande Fábio Castione, Fábio Castione. Casti. Isso. E o Castione deixou grandes lições, né, cara? O Castione é um cara que eu admiro, respeito muito a história, a trajetória dele no mercado imobiliário, a humildade dele, a generosidade dele, né? Todo mundo aí que está na rede do Rio Grande do Sul pode comprovar isso. O Beto já falou isso em algumas lives, inclusive. E ele deu o exemplo. Primeiro, antes da live, ele me passou um vídeo que foi sensacional, que foi o vídeo de um cara chamado Bob Tompkins, que ele deu até, foi agora lá em Las Vegas, na convenção mundial, o cara apresentou lá. Eu posso disponibilizar esse link é em inglês, mas para quem entende, e fala assim, ele dizia que as pessoas procuram pessoas semelhantes, né? Ou seja, os semelhantes se atraem. Solteiro busca andar com solteiro, casado anda com casado, aquela velha história. E o que ele dizia assim, ele falou assim, procure não só falar de imóveis, mas procure ser você, procure ser autêntico, procure ser genuíno. Se você é um cara que gosta de tomar cerveja, deu o exemplo dele, e você vai ali naquele barzinho da esquina, começa a falar do que tem no seu bairro, dos pubs legais que tem no seu bairro, começa a experimentar eventualmente, fazer os stories ali, experimentando um tipo diferente de cerveja, dando a sua opinião sobre aquele tipo, ou seja, seja você, seja autêntico, não vai cair de bêbado nos stories, não é isso que ele está falando. Ele está falando que Sim. seja autêntico, né? Porque as pessoas que também gostam de cerveja, Verdadeiro, que também né? gostam de cerveja artesanal, e isso, as pessoas que gostam de cerveja artesanal vão se identificar com você, ou seja, então começa a criar essa autoridade. Depois ele tocou no assunto também de utilização de redes sociais, esse mesmo Bob Tompkins, que ele fala assim, por que ele prefere o Instagram, o Facebook e o LinkedIn ao invés do TikTok? Porque são redes sociais que promovem comunidades, ou seja, de pessoas iguais, de pessoas semelhantes, né? E o TikTok ainda não, uma coisa mais... a gente nem sabe muito bem como que isso vai ser utilizado pelo mercado imobiliário, mas ele deu esse ponto de vista. Outra coisa que o Cast falou muito legal é que a gente tocou muito no assunto de que fazemos representação imobiliária e não intermediação imobiliária, né? Portanto, Sim. partilhar nossos anúncios não apenas com possíveis compradores, mas, sobretudo, com o mercado. A Eliane falou isso ontem, de novo, na live dela. E para atender rapidamente as necessidades do nosso cliente, ou seja, para que o nosso cliente não tenha que ele fazer isso.
A gente está acostumado com um cliente que tem que ir em 5, 10 imobiliárias, e às vezes ele é médico, muito ocupado, e ele não tem que ir em 10 imobiliárias. Ele fala, senhor proprietário, o senhor vai escolher um único profissional e eu irei ao mercado falar com 5, 10, 15, 20, quantos forem necessários, não importa a marca, não importa se ele trabalha autônomo, né? E defender genuinamente o interesse do seu proprietário. Depois, outra coisa que a gente falou bastante foi sobre a exclusividade. E aqui é um ponto que eu acho muito bacana, de falar dos benefícios da exclusividade e os malefícios da não exclusividade, porque existem alguns pré-requisitos, né? Quando eu falo em exclusividade, eu pressuponho uma garantia, né? Eu tenho garantia de retorno ao meu tempo, ao meu capital, à minha energia investida. Ao passo que quando eu tenho garantia, eu tenho confiança, eu confio nos meus parceiros, né? Como a Mônica fala, quem tem exclusividade tem parceiros, quem não tem, tem concorrentes. Então, se eu tenho exclusividade, eu tenho garantia de retorno e eu tenho confiança, logo eu tenho parceria, né? Ou seja, então, eu sempre falo aquela frase, tu até brinca comigo, que parceria sem exclusividade é hipocrisia. Porque você fala em parceria, mas não pratica, porque se você praticar, você vai ser passado para trás e fazer papel de bobo, né? Perfeito. E aí entra o oposto disso, que é a não exclusividade. Ou seja, quando eu não tenho exclusividade, eu não tenho garantia. Se eu não tenho garantia, eu não tenho compromisso, porque eu não posso, eu não tenho garantia de retorno, logo eu não vou investir, né? Eu não me comprometo. Eu não tenho foco, eu não faço investimento. Logo, sem investimento, eu não tenho exposição. O meu imóvel não vai estar amplamente exposto ao mercado. Obviamente, não vou ter parceria e, obviamente, não vou ter resultado. Então, isso é fundamental, é crucial para que todas as pessoas, não apenas da Remax, mas todo profissional do mercado imobiliário, entenda os benefícios e os malefícios da exclusividade ou não exclusividade, né? E o Cássio, uma das coisas que eu aprendo muito com ele aí, quando a gente fala, a gente troca muita ideia, é importante, né, quem atua na indústria imobiliária como um todo, ter um posicionamento de profissionalismo, né? Ter um profissionalismo no sentido de entender valor naquilo. Uma das coisas que os corretores de imóveis esquecem muitas vezes, e o Cássio tem um posicionamento muito bacana, e a gente tem isso muito alinhado, que é o seguinte, né, Akram? O corretor precisa entender que ele não é um vendedor de imóvel, né? Eu sempre brinco, quem vende imóvel não ganha dinheiro, né? Isso eu aprendi muito cedo. Vender imóvel não dá dinheiro. O que dá dinheiro é entender de pessoas, é entender de gente, é poder entender em que momento a nossa prestação de serviço vai ser útil para aquele casal, para aquela família. E isso é um relacionamento que ele é construído através de alguns pilares. E esses pilares, né, dentro da nossa profissão, eles são básicos, né? É básico gostar de pessoas, é básico ser ético. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar de ética, porque isso não deveria nem a gente não deveria nem comentar. E só assim a gente vai ter um mercado maduro. E um mercado maduro seria pessoas aproximando pessoas, a gente tendo todo mundo como parceiro, a gente tendo os proprietários se relacionando com profissionais. Mas, enfim, eu acho que o Cássio levanta essa bandeira, e eu acho que esses mais de 20 anos de mercado, ele é um cara, assim, ó, um outro detalhe importante, eu conheço muitos donos de imobiliária. O ano passado eu entrevistei 300 aqui no estado, e aproximadamente, tá? E ele e o Betinho têm uma característica, eu acho que o Cássio um pouquinho mais, porque ele atuou numa outra profissão, que ele trabalhava numa empresa de elevadores, então ele participava muito de projetos. Mas eu nunca vi ninguém conhecer produtos em bairros nobres aqui como o Castione. É uma coisa absurda, é absurdo. Ele conhece muita gente. E muito produto. Então, essa característica aí... Show! Não, sensacional, sem dúvida. Falou um cara que é referência sem dúvida. E o Beto colocou uma coisa bem interessante, que é sobre a palavra exclusividade, né? Que ele não gosta da palavra exclusividade. Eu vou ser honesto, eu também não gosto, né? E eu não gosto porque eu acho que ela, no mercado imobiliário, ela significa justamente o oposto do que ela significa no dicionário. Ou seja, no dicionário, se é exclusivo é meu. No mercado, se é exclusivo é nosso. É o oposto, né? Então, acho que essa forma de trabalhar... tanto que a gente utiliza muito gestão compartilhada. E por quê? Porque o proprietário já está... A experiência que o proprietário já teve ao longo do tempo com a palavra exclusividade era negativa.
Logo, quando ele escuta a exclusividade, ele já tem um bloqueio, muitas vezes, na mente, que ele já está dizendo lá, não, não vou dar, não vou dar. E ele nem ouve os teus argumentos. Então, Ele quando a nem gente sabe não... do que se trata, né? ele sabe que se trata de algo que foi ruim para ele. Que a pessoa não pegou aquela exclusividade, primeiro foi algo forçado, foi um papel imposto, e segundo, o tratamento que ele teve não teve nada diferente. Né? Ele ficou preso em alguém que não fez nada muitas vezes. Então, quando a gente muda essa palavra, como o Beto bem colocou, a gente permite que o proprietário nos ouça, né? Que ele nos dê a oportunidade de explicar. A Mônica já tem uma visão contrária. Ela fala, ela gosta de exclusividade, porque ela explica, ela tem toda a técnica de explicar, e o que importa é que a pessoa permita que você explique para ela, né? Uma outra coisa que é muito importante, quando a gente fala, finalizando aqui o que o Casti falou, a gente falou muito sobre relacionamento, né? E quando eu tenho um parceiro, quando eu tenho uma relação de parceria com outro imobiliário, com outro colega, eu tenho um relacionamento com esse colega, né? E relacionamento... Aí uma palavra até dita pelo Erlon durante a live, relacionamento é igual a compromisso. Seja com a tua esposa, seja com os teus filhos, relacionamento é compromisso. E com o teu colega, com o teu parceiro também, com o teu cliente também, mas sobretudo com o teu colega. Ou seja, eu preciso dar feedback ao meu cliente, mas eu também preciso dar feedback ao meu colega. Ou seja, se aquele cliente foi o Thiago que me indicou lá de Porto Alegre, eu preciso dizer, olha Thiago, atendi o teu cliente, a situação está assim, está assado, está acontecendo tal coisa, porque eu preciso dar retorno ao meu colega, né? Estabelecer essa relação de confiança, né? Essa relação, Akram, a gente vai... queria agradecer aí, ontem eu vi uma live muito bacana do Will Lua, ele estava fazendo com o pessoal aí de Balneário e ele falava exatamente sobre isso, né? Sobre esse relacionamento com colegas à distância, essa parceria de estar em movimento e de fazer esse tipo de referenciamento. Mas só para finalizar essa parte do cast, tem uma frase, cara, a gente nunca para de aprender, e é de um corretor nosso aqui, do Átila, ele é da agência de Alvorada, do Gabriel, e num dos FICs, a gente, depois do terceiro, quarto formação inicial aqui, que a gente fez, presencial de 3 dias, o Átila deu um depoimento que é incrível, que é o seguinte, ó, ele falou o seguinte, quando eu ligo para um cliente, e o cliente diz, olha, eu não quero trabalhar com a Remax, porque a Remax só trabalha em exclusivo, ele tem a certeza que aquele imóvel ele vai conseguir captar. Por quê? Porque se o cliente sabe o modelo tradicional de exclusividade, vai ser muito mais fácil a gente explicar o nosso modelo de gestão exclusiva. Ele já sabe a dor. Ele já sabe a dor. Então, essa frase, para mim, ficou gravada e o Átila é um cara que a gente aprende muito. Mas, enfim, vamos lá. Queria agradecer a todos vocês que estão mandando esses coraçõezinhos. E eu vou pedir para vocês, a gente está com quase 100 pessoas. Se vocês estiverem gostando da live aí, galera, clica no aviãozinho e ajuda a gente a divulgar, porque é importante a gente comunicar para o mercado o máximo de informação para que a gente tenha aí um número maior de pessoas trabalhando de maneira correta e efetiva. Bom, segunda tarde... Vamos pegar a deixa do Peixoto. Se chegar a 200 pessoas na live aqui, vamos sortear um livro do Máximo Forte. Combinado. Se chegar a 200, a gente vai sortear um livro do Máximo Forte. E você, um livro do Máximo Forte, e eu vou sortear um livro do Todos Ganham, a história da Remax. Boa. Vamos lá. Segunda-feira, gente, eu falei com a Marcele Caruso, que é do Grupo Zap, que foi muito bacana. O Grupo Zap lançou uma nova ferramenta dentro do portal, que é um sistema de parceria. Então, eles estão dentro desse ecossistema, o Grupo Zap tem, partilhando e trazendo prestadores de serviço para corretores de imóveis. Então, lá, para quem está trabalhando sozinho hoje, são fotógrafos profissionais, são a ferramenta do DocSigns. Tem muita gente que o Grupo Zap está colocando. Por quê? Porque a ideia do grupo, há muito tempo, já não é mais ser simplesmente um portal eletrônico, né? Não é mais só um classificado eletrônico. Não foi simplesmente o jornal que foi substituído por um portal online. Hoje, eles têm uma preocupação muito maior de levar um conteúdo mais relevante e, principalmente, a entrega.
né? Eles querem uma entrega querem entregar uma experiência muito mais relevante, uma vez que eles têm hoje aproximadamente 40 milhões de acessos mês. Então, eles são uma grande fonte de dados. Eles são, provavelmente, disparado o portal que tem o maior número de informação com relação à pesquisa, ticket médio pesquisado, principais bairros pesquisados nas grandes capitais. Então, eles também são referência para trazer novos produtos, uma vez que a pesquisa está sendo realizada. Então, eles têm feito um trabalho muito bacana, né? O Grupo Zap como um todo, a gente tem grandes amigos lá, o Lucas, o próprio Hernani. O Hernani é um cara que serei eternamente grato, vice-presidente do... Uma fera, acho que um dos grandes motivos do crescimento nosso nesses últimos 3 anos é dele e do Peixoto, né? Porque eles tinham uma dupla, agora o Peixoto também faz um trabalho incrível, mas eu acho que a expansão dos Masters se deve a ele. Mas falando de Grupo Zap, eles também... Ela estava comentando que foi foi um planejamento junto com o marketing, que em 5 dias eles conseguiram colocar a plataforma no ar e foi incrível. Assim, hoje eles têm aí uma média de 2.000 acessos diários somente nesse link e já são, se eu não me engano, 60 prestadores de serviço, tá? que estão aí para ajudar o corretor nesse momento de reclusão, de pandemia, onde a gente está aí fazendo essa quarentena. Todos por Todos é o nome da plataforma, né? Todos por Todos. Todos por Todos. Então, o nome uma plataforma que o nome é sensacional e vem num momento assim, Akira, o que eu vou te dizer assim, ó, eu acho que tem muitas frases que venho me lembrando agora, mas eu acho que em momentos de crise, mais do que nunca, é importante a gente ter serenidade, né? Por mais que a gente não saiba o que vem pela frente, a gente jamais pode perder a crença e essa serenidade, ela está em todos. Quando a gente fala todos por todos e quando a gente compartilha, é realmente de coração. A gente não quer nada em troca. A gente aqui... Agora, a gente também não pode esquecer que se não acontecesse essa pandemia, nós não teríamos a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem que ser grato também pelos ensinamentos e a oportunidade que isso nos trouxe. Né? Oportunidade que eu digo de comunicação, oportunidade de estar próximo de pessoas distantes. Então, a gratidão é um dos exercícios mais incríveis. E quando eu falei isso, ela, na live dela, a gente falou em alguns momentos que todos os profissionais envolvidos, mesmo à distância, estão envolvidos e de coração. O negócio deles é fazer com que essa esteira da indústria ela não pare, que a gente continue fomentando. Por quê? Porque acima de negócios, a gente está aí para solucionar necessidades. Então, eu acho que isso ficou marcado na live dela. Perfeito. E emendando isso, tu vê como uma coisa está ligada à outra. Esse todos por todos que o Grupo Zap está fazendo é a primeira linha aqui que eu coloquei da frase, do resumo do Bruno Lessa de terça-feira, né? O que o Bruno colocou? Ele falou assim: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Olha que frase legal, que ele é velejador, então é uma frase aí que os velejadores utilizam. E ela tem tudo a ver com o nosso mercado. A gente está numa fase de maré baixa e nós precisamos elevar a maré, senão todo mundo vai ficar encalhado. Então não tem que olhar para o meu barco, eu tenho que olhar para a maré. Então como que a gente consegue subir o nível da maré? Prestando aquilo que a gente sabe, o conhecimento que a gente tem, partilhando, né? Tem uma frase do Simon Sinek, aquele cara que fala do Golden Circle, né? Do círculo dourado, que ele fala que por que falar sempre o porquê. Ele é um cara que ele faz muitas palestras, ele viaja o mundo e sempre ele abre, ele dá uma empresa de consultoria e ele abre o know-how dele nas palestras. E um dia ele foi perguntado por que ele faz isso, né? Se ele não tem medo de compartilhar o que ele sabe. E ele falou: olha, em primeiro lugar eu faço porque é a coisa certa a fazer. Né? Segundo lugar eu faço
porque eu vou estar ajudando o mercado a se desenvolver. E em terceiro lugar, 90 ou 95% das pessoas que ouvem o que eu falo, infelizmente não fazem nada com aquilo que eu falo. Elas simplesmente voltam para casa e continuam a viver a vida delas como se eu não tivesse falado nada. Ou seja, e aquelas 5 ou 10% que fazem ajudam a elevar o mercado. Então, se cada um de nós não tenha medo, pare de ter medo. Pelo contrário, aquilo que você tem, aquilo que você sabe, seja negócio, seja um bom negócio, uma boa oportunidade de negócio, seja um conhecimento que pode ajudar alguém, compartilhe, né? Acho que esse é o primeiro ensinamento. Outra coisa que o Bruno falou muito legal foi sobre a esperança, para a gente não ter medo dessa questão do coronavírus. Como você bem falou, tem lado muito positivo disso. A gente está em casa, a gente está afiando o machado, a gente está se qualificando, a gente está se aproximando. Empresas que antes não faziam parceria estão sendo obrigadas a fazer. As pessoas estão revendo os seus processos, né? Então, uma coisa que ele falou é que as pessoas elas compram imóveis por necessidade. Independe dessa pandemia, os negócios vão continuar, porque as necessidades continuam, elas ainda persistem, né? Vão continuar acontecendo. Sim. Mas o que é importante é o corretor saber tirar o holofote dos produtos e colocar o holofote nas pessoas, né? Ele fala assim, não trabalhe o produto, trabalhe o cliente, né? Nós trabalhamos na prestação de serviço e não na venda de produtos. Isso é o que a gente fala o tempo inteiro, né? Vender aquela frase que eu gosto muito, que é: vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. O nosso papel nada mais é do que entender quais são esses motivos que levam alguém a vender ou a comprar, porque da mesma forma. Sim. Então, o que ele fala no livro dele, tanto no segundo livro, que é o Marketing de Relacionamento, quanto do terceiro, que é o Jornada de Compra, ele fala para a gente precisar entender, criar esse relacionamento próximo, genuíno, né? Aquilo que o cliente te fala na mesa do bar, por exemplo, que é a grande verdade, que ele deixa soltar. Isso só com relacionamento você consegue extrair. E depois entender qual a fase da jornada de compra que ele se encontra. Porque não adianta você falar de preço, dar um baita de um desconto, se o cara não está preparado e qualificado para comprar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa que eu falo também é de ser relevante, ou seja, de resolver o problema. Ou seja, qual é o problema que você resolve? Você, corretor de imóveis, antes de pensar que produto você vende, você tem que primeiro entender qual problema você resolve. Eu acho isso que foi bem marcado no que ele falou. Sim, foi muito bacana. E uma das coisas que eu gosto muito do Bruno, eu já tive a oportunidade de acompanhar ele, já tive a oportunidade de ver. E assim, né, Akram, eu acho que é muito semelhante ao que a gente faz. Ele é um cara que foi estudar muito produto. O Vini, acho que foi no podcast do Vini que ele fez com o Bruno, a questão de se colocar muito, de ter empatia com o cliente, né? Ele busca muito essa colocação no sentido de estar lá do outro lado para poder entender isso da melhor maneira possível. E é óbvio, né? Fazer um trabalho, realizar aquilo que ele está se comprometendo. Então, dentro do marketing, isso é muito forte. De um dos livros dele, eu não vou me lembrar o título, mas se eu não me engano, Poxa, eu não vou me lembrar. Se eu falar, talvez eu vá estar falando besteira. Mas ele tem isso muito forte e é muito bacana sempre a gente estar escutando esse tipo de coisa. Porque mesmo, né, as características dos profissionais bem-sucedidos, elas estão muito emboladas, né? Às vezes elas se repetem, mas tem a ver com comprometimento, tem a ver com humildade, tem a ver com resiliência. Foco. Foco. A gente vai falar... A palavra de ordem da Sandra é foco. Então, na hora que chegar a vez dela... Quando falar em foco aqui, eu lembro de uma única pessoa, na verdade duas pessoas, Rogério Morgado e Otto, né? Não por acaso o nome da franquia deles é Max Foco. E esses caras falam muito também. É um cara que a gente aprende muito. Eu falei para ele essa semana, você é um dos meus exemplos dentro da companhia. Assim, eu me inspiro muito nesses dois cares. E eles têm uma outra coisa que eles fazem muito bem. Os origamis. Os origami. É difícil de dobrar esses origami, hein? Uma outra coisa importante é o posicionamento. E eles também falam sobre isso como ninguém, né? E o Bruno também colocou muito isso. Eu quero finalizar só o que o Bruno, a conversa do Bruno, para a gente já passar para a próxima. O Bruno colocou muito bem isso, essa questão de ser relevante, de resolver um problema. Só consegue resolver um problema, só consegue ser relevante
quem entende do assunto, quem está muito bem posicionado, né? Ele deu o exemplo lá do médico, que é um médico especialista em joelho. Cara, só um cara especialista em joelho vai saber resolver aquele problema, ser mais relevante do que um clínico geral. É a mesma coisa no nosso trabalho. Então ele fala, você precisa fazer parte da paisagem, mas você precisa ser autêntico, ser você, né? Você precisa ser reconhecido como autoridade e apto a resolver o problema do seu cliente. Ou seja, você precisa ser reconhecido como alguém apto a resolver aquele problema. Então, por isso que eu falo que o corretor tem que, antes de saber vender um produto, saber vender o problema que ele resolve. E isso, o posicionamento ajuda e ajuda muito. E outra coisa que tocou muito, tem mais 3 pontos aqui, que é trabalhar bastante a nossa base de clientes antigos e o que ele chama de leads descartados. E até ele fala, não existe lead descartado. Lead é um ser humano que tem uma necessidade de compra, que expressou em algum momento uma necessidade de moradia. O que você precisa saber é em qual fase da jornada ele está. Então ele não é um cara para ser descartado. Talvez ele está no início da jornada, né? E então o que ele coloca aqui? Ele fala, então o que você precisa fazer? Você precisa segmentar a sua base de clientes, trabalhar a sua base de clientes e produzir conteúdos direcionados às diferentes fases dos seus clientes. Seja lá dica para gerar valor e você ser a pessoa lembrada quando ele tem alguma necessidade imobiliária ou para fazer indicações, né? Então gerar qualquer tipo de conteúdo relevante para esses diferentes pessoas em diferentes jornadas. Outra coisa que ele fala que eu achei fantástico, que se aplica ao nosso negócio, que ele fala assim, a tecnologia e as redes imobiliárias são amigos, não são inimigo do corretor. As pessoas muitos corretores do mercado tradicional têm medo da tecnologia, que serão substituídos, ou das redes imobiliárias. Ele fala, tecnologia e redes imobiliárias são os amigos para potencializar o negócio e parceria. São facilitadores para acelerar a venda. Eu achei fantástica essa colocação dele, né? Porque as pessoas precisam desmistificar o que é isso, né? E outro ponto que ele fala, voltando, eu fui fazendo um resumo de tudo que ele falou, né, Thiago? Ele falou também da exclusividade, que ela se conquista, não se impõe, gerando genuinamente valor para o seu cliente. E que hoje existem diversos aplicativos como o Homer, o Bimob, as redes como a Remax, que são os melhores aliados para atender os interesses dos clientes e dos corretores. Olha que bacana essa visão do Bruno. Deixa eu te falar, Akram, aproveitando, essa visão aí tem muito a ver com o que a gente vai falar agora de ser especialista e posicionamento, mas eu queria fazer um agradecimento especial aí, ó, que o grande motivador da minha vida acabou de entrar na live, que é o meu filho, ó. O Pedrinho tá aí. Show! Nós estamos distantes, esse é o cara que me move 24 horas por dia. Mas vamos lá. O Kleber Sobrinho, cara, foi a minha entrevista de terça-feira aqui, o bate-papo da live. E o Kleber Sobrinho falou muito sobre construir uma carreira na adversidade, né? Ele é um cara conhecido como o especialista do mercado imobiliário do Centro Histórico. E ó, o Pedrinho provavelmente, gente, vai ser a minha aposentadoria, tá? Eu ia falar agora, o Pedrinho é o craque. O Pedrinho é o craque. É o craque, é um fenômeno do futuro aí, canhoto, diz que é um fenômeno. Vamos ver. Vou apostar, ele é meio mala, mas enfim. O talento que ele tem é não ter puxado o pai. O pai jogava bola pra caramba. Mas vamos lá. O Kleber... O videogame não conta. O videogame não conta. O seguinte, ó, o Kleber, ele é filho de militar. A profissão de corretor de imóveis é uma profissão bastante estigmatizada, principalmente há muito tempo. E ele não teve uma opção, ele optou, né? Ele não foi falta de opção. Ele optou em ser corretor, lutou por isso. O pai dele era militar, queria que ele seguisse uma carreira diferente. E o que foi muito bacana? Ele teve a oportunidade de trabalhar como corretor, teve ajuda de alguns gestores, citou o nome de alguns, falou muito da parceria dele com a esposa, que formam uma dupla, a Karine, a Cacá, que ele chama ela, e também falou um pouco sobre a gestão que ele tem dentro da empresa dele. E uma das coisas que ele focou muito foi em ser especialista de um bairro, né? Ele queria ser conhecido como dono daquele bairro, centro histórico, levantou aquela bandeira, um ticket médio baixo, precisava ter volume e foi procurar, de alguma maneira,
parcerias internas ali para teoricamente reconstruir o bairro. Então, eles Para estão dominar. para dominar, eles estão retrofitando alguns bairros e alguns empreendimentos ali. E ele é um cara que bateu muito forte na questão do estudo, né? Estudar, 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 ser um especialista e acima de tudo, que o corretor ele tem o poder da escolha. É ele que escolhe o destino dele, né? Sem É dúvida, a óbvio empresa que é quando ele. a empresa é ele, quando a gente tem um plano B, muito provavelmente você não vai focar no plano A, que é aquela coisa da saída, né? Quando a gente acaba tendo duas portas ou dois caminhos, a gente normalmente vai pelo caminho mais fácil, né? E nem sempre o caminho mais fácil te leva ao melhor destino. Então, tem a gente fez eu não lembro nem quem colocou, mas quando tá ficando mais difícil, é sinal que você passou de fase, né? Dentro dos jogos é Verdade. isso. Então, ele falou muito sobre isso e foi muito bacana do ponto de vista da trajetória de um corretor e lembrando que nada acontece da noite para o dia. Então, foi Perfeito. muito, muito bacana. E é legal você tocar nesse ponto que o corretor é a empresa. E eu vou te falar agora uma coisa pessoal minha. Eu fico totalmente. A palavra é triste. Eu fico triste quando eu vejo um corretor sair de uma franquia. Porque eu penso, cara, o broker e esse corretor não entenderam o negócio. Nenhum dos dois entendeu. Porque o corretor é a empresa, né? Ele tem a autorresponsabilidade de gerir o seu negócio como uma empresa sob a orientação de um personal trainer. Então ele não está Sim, ali para servir, ele não está ali para ser um funcionário daquela empresa e fazer o que aquela empresa manda. Não. Ele está ali para ouvir, pelos propósitos dele, como você falou, pelo Pedrinho, você trabalha pelo teu filho. Então o corretor também tem algo que o motiva, seu filho, sua mãe, sua esposa, seu sonho. E esse sim. cara que está ali, esse broker, é o cara que A vai, é o família como personal um trainer, ele todo, vai né, te Acra? ajudar. A família como um Isso. Então, todo, assim, né? Esposa, às vezes eu enteada, vejo pais, que o mães, todo broker, às mundo vezes, aí. não. Isso. Às vezes eu percebo que, às vezes, muitas vezes o broker ainda não entendeu, ele quer ser muito rígido. E eu passei por esse erro lá atrás, voltando a falar de erro, eu já passei por isso. Porque eu queria que as pessoas fossem Mônica Silva, Eliane Ribeiro, Sandra Canela do dia para a noite. E não é assim, né, Thiago? Existe um caminho natural. Então, Eu me lembro, muitas vezes nós trocamos ideia, e eu me lembro, acho que numa das viagens nossa, eu não sei se foi em Denver ou se foi em Las Vegas, que a gente comentava muito, você tinha um gerenciamento da franquia de Ilhéus lá, que eu me lembro que era maluco, e eu falava para você, Acra, você é maluco, cara. Você é completamente louco, mas isso é um discernimento que às vezes só o tempo é capaz de resolver, Acra. A gente também tem que ter exato. esse discernimento de entender que as pessoas vivem momentos diferentes, em Sem dúvida. estágios diferentes de vida, mas e aí vem a frase, né? A gente deve demorar para recrutar e teoricamente esse é o momento da melhor forma de alinhar a expectativa, porque às vezes a gente é muito fácil a gente contratar, né? Mas precisa entender em que momento aquilo ali está sendo resolvido. Claro. Bom, Rapidamente resumir o que você acabou de falar. Eu quero fazer faculdade de Direito ou de Medicina. Em que momento eu estou pronto para fazer faculdade? Em que momento eu exato, estou pronto da minha vida para construir uma carreira em qualquer ramo de atividade? No mercado exato, imobiliário não é diferente. Né? Tempo, você tem que exato, ter tempo, disposição e dinheiro para encarar uma nova carreira. Né? sem Então, dúvida. Perfeito, perfeito. Depois você fez quarta de manhã com quem, Acra? quarta foi com o Roberto Pantoja, também é um cara que fenomenal, um cara que foi um dos primeiros franqueados da Remax no Brasil. Depois é um cara que ele conhece tudo de todos os mercados, ele anda por criptomoeda, ele anda por startups, ele é fundador de uma das primeiras empresas, associações de startups do Brasil. E olha a primeira coisa que ele escreve aqui, corretor, qual é a dor que você resolve? Exatamente a mesma coisa que o Bruno Lessa falou, que o Bruno falou lá em cima. O Bruno Lessa. E ele Uhum. fala assim, as necessidades das pessoas continuam apesar da crise. De novo, a mesma coisa que o Bruno havia falado, ou seja, não A perca a mesma coisa. esperança. As pessoas se prepararam, por exemplo, para casar. Eu havia meses se preparando para casar, ou meses se preparando para comprar um imóvel, fazendo poupança.
Acran, eu acho que travou. Agora voltou, voltou. Tinha dado uma travada aí. Vamos torcer para a internet ajudar. Não, Não, para mim aqui só a Voltou, tua voltou. imagem aqui. Agora está normal. Entrou uma Normal. ligação aqui, alguém me ligou. Então, o que ele falou foi assim, que as pessoas adiado por mais 60 dias, 90 dias ou o tempo que for, né? Depois, outra coisa, por que existe muita esperança para quem está nesse mercado agora? Para não perder a esperança. Primeiro, essa questão que as necessidades continuam, as pessoas estão casando, ainda vão casar, ou vão se separar, ou vão ou precisam mudar de trabalho, ou estão mobilizando o capital para diversificar o risco e proteger o seu capital. Por exemplo, quem estava com o dinheiro na bolsa, muita gente vai vir para o mercado imobiliário. Né? Ou as pessoas vão vender imóveis para pagar dívida e fazer fluxo de caixa. Sim. Então, olha a quantidade de porquês que existem aí e que vão movimentar, vão fomentar o mercado imobiliário, tão logo passar o medo, passar essa primeira fase do medo. De novo, ele fala a mesma coisa que o Bruno, estar em contato com a sua base de clientes, perguntar como eles estão e oferecer algum tipo de ajuda, mesmo que gratuita. Ou seja, às vezes ele quer saber uma avaliação do imóvel dele, agora você tem mais tempo para fazer uma avaliação. Você já vai estar estudando sobre o mercado, se preparando, se qualificando, ao mesmo tempo que você está ofertando algo para alguém, que quando ele chegar naquele momento, passar o medo, de repente ele vai lembrar de você, porque você ajudou ele nesse momento, de alguma forma. Olhar para as pessoas, entender a dor delas e como que você resolve essa dor. Uma coisa que ele sempre gostou foi de criar experiência para os clientes deles, né? Quando era possível estar com elas próximas, né? Ele sempre marcava encontro em lugares legais, em lugares bacanas, em cafés legais, em restaurantes legais. Por quê? Porque ele queria criar uma experiência positiva. Ele tentava não levar no escritório para ficar algo frio. Ele queria fazer algo mais íntimo, ou seja, mais neutro. Sim. Né? Trazer para a personalidade. Isso. Trazer para a personalidade. Isso. Eu não queria nem no escritório dela, nem que ela viesse no meu. Eu queria me encontrar com ela num café bacana, com ambiente legal, agradável, colorido. Porque a gente estava numa outra vibe. Bonita. Isso, numa outra vibe. Sem dúvida. E aí ele falou, aí ele nunca entrava, ele nunca começava a conversar sobre aquilo que ele foi lá para negociar. Ele falou, eu sempre falava sobre todos os diversos assuntos, mas de forma natural, e eu deixava o cliente vir me tocar no assunto que ele queria. Porque ele sabe por que nós nos encontramos ali. Não foi para bater papo, mas eu chegava batendo papo. Até que uma hora o cliente falava, olha, eu na verdade te procurei porque eu preciso disso. Opa, agora você me procurou, agora eu vou te entregar o que você... Então, ele primeiro criava esse relacionamento. Depois, ele falou que quanto mais touch points a gente criar com o cliente, isso é gatilho mental, mais a gente vai ser lembrado. Né? Ou seja, agora, Feliz Páscoa, por exemplo. Ontem mesmo, todos vocês aqui devem ter recebido uma mensagem de Feliz Páscoa, porque eu disparei para todo mundo. Eu fiquei acho que umas 3 horas no sofá, mandando mensagem um por um. Mas é isso. Né? Faz parte, né? Exato. Depois, tanto no Insta quanto no WhatsApp. Às vezes até era a mesma mensagem, mas estava em 2 canais diferentes. Depois você pode mandar feliz aniversário no aniversário de cada um, Feliz Natal, um trabalho que aquele cliente... Por exemplo, o LinkedIn te fala quando o cara recebeu uma promoção no trabalho dele. Você vai lá e dá um reforço positivo, enfim. Então ele fala, criando relacionamento, entregando serviço e gerando valor. Depois ter um dossiê profissional muito bem, para que quando esse cliente lhe peça, você consiga dizer quem você é, o que você resolve e de que forma que você resolve isso. Outra coisa que ele falou sobre ferramenta, ele falou que ele usa hoje muito o Telegram. Ele fala que o Telegram é o novo e-mail marketing. Que as pessoas o e-mail marketing tem uma taxa o e-mail tem uma taxa de conversão alta, mas uma taxa de abertura baixa. Então poucas pessoas abrem e-mail, né? Então ele quer que a mensagem chegue a mais pessoas, então ele está utilizando o Telegram. E ele fala, e se esse cliente saiu aqui do meu Instagram e foi para o meu Telegram, ele subiu de nível. Quer dizer, ele tem um interesse maior, senão ele não vinha me seguir, senão ele não entrava no meu Instagram, no meu Telegram. Né? Então ele fala, e aí você produz conteúdo para o cliente final. O grande erro do corretor, muitas vezes, é produzir conteúdo para outro corretor. Broker pode produzir conteúdo para corretor, mas corretor não. Corretor tem que produzir conteúdo para o cliente final. E outra coisa que ele falou que eu achei fenomenal para finalizar, que foi, quanto mais você trabalhar nesta quarentena, mais rápido e mais você vai se recuperar dela e mais forte você vai estar quando ela acabar. Perfeito. Então, não é hora de ficar em casa, de férias, é hora de trabalhar e trabalhar muito.
Perfeito, perfeito. A Virgínia comentou há pouco aí sobre, nesse momento, do corretor ter resiliência, né? Então, acho que tem muito a ver com essa frase que você finalizou. Bom, na quarta-feira, Akran, eu conversei com a nossa diva aí, a nossa Sandra Canelas, que é sempre incrível a gente estar conversando com ela, é sempre um momento muito bacana de aprendizado, sabe muito. E eu elenquei aqui 3 pontos que foram para mim fundamentais. Ela já tinha uma carreira de sucesso no mercado aberto, né? Muitos anos trabalhando num mercado tradicional. E mais uma vez, né, como uma profissional bem-sucedida, ela fez parte daqueles 5% que ganham dinheiro e pensam em abrir o seu próprio negócio. Então, aí começa a trabalhar sozinha, mantém esse sucesso de corretora autônoma e aí começa o Remo a trocar ideia com ela. Foram 4, 5, 6 reuniões, até que em um dado momento ela começa a ter uma visão de mudança de mindset, né? Ela sofreu algo chamado o mito do empreendedor. Depois Exato. coloquem no Google ou no YouTube o que é o mito do empreendedor. Eu conheço, vale a pena vocês pesquisarem aí. E aí o seguinte, né? Quando ela faz essa mudança de mindset, de entender a velocidade do 3 versus 6, porque por melhor que ela fosse, eu acho que chamou a atenção dela, eu acho que o que chama a atenção de muitas pessoas e que causam medo, né, Akram, é as pessoas muitas vezes imaginarem o seguinte: eu sozinha, né, vou aprender com quem? Quem são as minhas referências? E não do lado competidor, mas eu poder olhar para o top 10 de uma empresa global no Brasil e falar, poxa, eu quero estar entre esses 10. Aí você tem lá um Kaká, você tem lá a Ângela Borba, você tem lá o Moisés, tem Moisés, tem o Helder Rondelli, o Marco. Enfim, a gente vai lembrar deles aí. Tânia, todo mundo. A Tânia Capela, enfim, tem muita gente, não só nesse sentido. E aí ela sente essa inspiração e aí o que ela pensa? Poxa, eu quero estar dentro desse negócio. Eu quero entender esse modelo, eu já pratico. E aí uma das coisas que ficou marcado na live dela foi a questão do foco, né? Ela é uma pessoa extremamente focada, né? Comprometida, né? E fazendo um mix, né? Obviamente, de mãe, de esposa, de empresária, mas sem perder o objetivo final, que era ser estar entre as 10. E lembrando, né? A gente sabe que ela atua numa região onde a densidade populacional é baixa. Se a gente pegar Valinhos, Vinhedo, né, Campinas, óbvio, já vai para uma grande cidade, mas competindo com grandes mercados, São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte. A gente sabe que isso, competindo não, mas tendo outros colegas... Comparando, né? Comparando Curitiba mesmo, onde a Ângela trabalha, enfim. Mas o que deixou marcado, assim, um dos grandes aprendizados foi esse, a mudança do mindset, seguir o modelo, né? Então ela levantou essa bandeira muito bacana. Ela tem uma palestra que é Siga o Modelo, super bacana para quem ainda não teve oportunidade. Então foi incrível, assim. A Sandra é uma pessoa que a gente aprende muito. É um curso, não é nem uma palestra, é um curso. Você aprende. Você sai de lá, você aplica, você coloca em prática. Eu recomendo a todo mundo, quem não fez, procure fazer onde tiver, busque fazer, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito bom. Sandrinha, muito obrigado. Gratidão aí. Akram, e a sua? Me fala sobre a sua de quinta-feira de manhã. Quinta, cara, foi com um cara que eu admiro bastante. Já foi meu sócio aqui em Santa Catarina, foi o Guilherme Carnicelli. O cara tem uma inteligência fora do normal. Ele falou muito sobre os KPIs, sobre indicadores de performance. Mas o Guilherme é um cara que ele vai para outros mercados e traz o ensinamento de outros mercados e ele olha de fora para dentro, né? E como a gente pode aproveitar aqui. Então, a primeira coisa que ele fala é isso. Olha para outros mercados, por exemplo, no varejo, e olha como eles criam novos hábitos de consumo. Quem determina hábito de consumo, novos hábitos de consumo é o varejo.
e como que o mercado imobiliário pode aproveitar. Então ele fala, o mercado ele cria experiência, ou seja, a compra hoje em dia, sobretudo agora pós-coronavírus, ela vai ser cada vez mais online. Mas as lojas, as imobiliárias ou as construtoras, elas precisam entregar uma experiência melhor de consumo, né? E aí quando a gente fala experiência, a gente fala em ferramentas também, seja com tour virtual, seja com decorado, você tem que criar uma experiência para o teu cliente. Porque o resto ele vai ver pela internet, pode comprar pela internet. Ele falou também quais as cicatrizes que o coronavírus vai deixar no mercado. As empresas trabalhando em home office, muitas vão continuar com grande parte do seu efetivo trabalhando em home office, porque viu que é possível produzir dessa forma. E enxugar custo, diminuir talvez até o espaço, até o valor do aluguel. Isso vai criar novas oportunidades. Então vou ter pessoas buscando espaços, ao invés de buscar apartamentos compactos, muitas pessoas vão buscar imóveis maiores, mesmo mais longe. Ou seja, em vez de eu estar ali no centro de Porto Alegre, que é caro, na Bela Vista, Moinhos, talvez eu vou morar lá na Zona Sul, que eu posso ter um casarão na Zona Sul, que é mais barato, e eu não preciso vir para o centro todos os dias, eu vou vir eventualmente, né? Então isso vai depender, claro, de pessoa para pessoa. Outras já vão buscar espaço compacto porque a família diminuiu e ela já não necessita tanto espaço. Então a gente tem que, de novo, olhar para o cliente. Ele fala também do colapso do mercado financeiro e que as pessoas vão buscar diversificar e proteger seu capital. Então, de novo, vai criar oportunidade. As tendências estão sendo redesenhadas, todas, como a gente acabou de falar, né? Ele falou, vamos ver o lado positivo, parar de ver o lado negativo e ver o lado positivo. Pessoal, nós estamos vivendo a história, nós estamos vivendo parte da história. O mundo não será mais o mesmo e tem um turning point, tem um key point, tem um marco. Esse momento é um marco para a história da humanidade. É um marco para a história, é um marco para a história. Exato. E ele falou, e haverá uma demanda decorrente dessas mudanças e um mar de oportunidades para quem souber enxergar ao invés de se lamentar. Então, fala, prepara, pensa, né, se qualifica e surfa essas oportunidades. Então, ele falou, o normal não volta mais, haverá um novo normal. Cabe a gente entender isso. Então ele fala, voltando aos KPIs, que é os indicadores de performance, ele fala, você tem que começar a medir o quê? O tráfego do seu site, as visualizações dos seus anúncios, a quantidade de contatos, o número de reuniões, mesmo que online, qual é o engajamento que as pessoas têm, o retorno, mas não comparando com antes. Você tem que zerar o teu marcador e tem que comparar agora semana a semana, dia a dia. Será que hoje foi melhor que ontem? Será que essa semana foi melhor que a semana passada? Porque eu já não posso mais comparar 200 visitas que eu tinha no meu site antes da crise, agora. Só que às vezes, talvez até aumentou. Muitas pessoas estão dizendo que até aumentaram as visitas. Eu digo, crie novos indicadores a partir de agora, né? Resetar os seus indicadores. Começar também a medir, o que ele botou? Não, mudar os seus processos e remodelar os seus negócios. Ou seja, repensa o que você vinha fazendo e para onde que são as tendências, para onde que estão indo e como que você tem que remodelar os seus processos para estar adequado e não ficar para trás. É o melhor momento para revisar e reajustar os preços dos imóveis. Empresas como a Remax, que olham para o proprietário, têm uma gigantesca oportunidade na mão, porque os corretores já sabem como fazer. Então, ele falou, então agora apliquem isso na prática. Ligue para o seu cliente para estar próximo, ajudem a revisar preço, também é um ótimo momento para isso. Repense também as suas estratégias de marketing, porque o plano de marketing de antes talvez não se adeque mais agora. Em um mês ele mudou. Talvez você tenha que mudar outras estratégias de marketing no seu plano, né? E outra que ele falou também, que a exclusividade, quando a gente vende a exclusividade para um proprietário, de acordo com a pirâmide de Maslow, antes a gente falava muito dos benefícios da exclusividade, a gente falava lá de performance. Agora, talvez a hora de vir para a parte de baixo da pirâmide de Maslow, que é a sobrevivência, a segurança. Talvez uma das coisas que vai fazer o cara aceitar é que ele não vai querer diversos corretores entrando na casa dele. Ele vai preferir um, porque é menos exposição ao risco, né? Para a família dele. Então isso muda também. E uma outra coisa muito legal é que, como a gente já sabe estatisticamente, apenas 10% dos profissionais fazem mais do que 3 contatos com seus clientes e 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. Ou seja, mais do que nunca é importante manter o relacionamento, o follow-up, olhar para a base de cliente e continuar nutrindo, entendendo a fase da jornada desse cliente e continuar a nutrição. Né? No mínimo 5 contatos. Show. Porque 80% das vendas acontece entre o 5º e o 12º. Isso ficou bem legal. Muito bom. Não, foi um resumo muito bacana. Temos só 5 minutos, cara. Cara, eu vou falar do Darwin agora.
que é o presidente da RGI, fez uma brincadeira agora, ó, quando você citou as casas na Zona Sul. Quem tiver interesse em fazer parceria, a Maciel é uma grande empresa para fazer parceria lá. Está lá há mais de 30 anos. Além, óbvio, né, da Remax Casa Marcelo Sul, Bandeira. Bandeira na área. É. Bandeira na área aí. Gente, a minha live com o Darwin foi muito bacana. O Darwin é presidente da RGI. É um cara que eu tenho uma admiração. A Maciel Imóveis é uma empresa muito conceituada na Zona Sul. E eu acho que foram 3 grandes momentos da live. Primeiro, o título, né? A importância de trabalhar em rede. Trabalhar em rede é trabalhar em parceria, é trabalhar com o colega. Eles têm isso muito forte lá. Uma outra coisa muito bacana que ele falou ao longo da live foi o seguinte, né? Mais do que nunca, o futuro é a exclusividade. Por quê? Porque só assim a gente vai ter partilha. Né? Sem exclusividade, a gente não tem como partilhar. E ele falou também uma coisa muito bacana, que é o seguinte, ele tem lá um grande objetivo. Para quem não conhece a Zona Sul de Porto Alegre, é um dos lugares onde a gente tem maior número de placas em um imóvel. Então, o que acontece? Às vezes você está passando por um grande casarão com 20, 30 metros de frente, de testada de terreno, e você observa 10 placas nesse imóvel. Então, uma das coisas que ele chamou bastante atenção foi: eu tenho um grande sonho, e esse grande sonho é fazer com que a gente tenha uma única placa por imóvel. Então, ele levantou essa bandeira, né? Tenho certeza que ele já vem pregando isso dentro. Contou um case das últimas 8 captações em exclusivo. Ele vendeu 7 em 60 dias. Ou seja, né, como o Leandrão Klein está falando agora aí para nós, que sem exclusividade você acaba tendo um concorrente. E o formato da rede hoje, eles ainda não estão, obviamente, prontos do ponto de vista de divisão igualitária de percentual. O que é isso, né? O agenciador ainda ganha um valor menor do que o corretor vendedor. Então, esse equilíbrio na balança é um ponto, né, a ser ultrapassado, mas que ele entende crucial, que na minha opinião. Crucial. Eu acho que isso, aonde alguém ganha, é sinal que alguém perde. E aí, quando a gente também, né, a gente sabe, a gente já trabalhou no mercado, no mercado antigo, que a gente também tinha essa visão, né, que o proprietário era menos valor, tinha uma relevância menor do que o comprador. Se a gente olhar os mercados maduros, como Estados Unidos, Canadá, Europa, todos eles, e tem aquela famosa frase, if you list, you last. Se você captar, você continua, você dura no mercado. Logo, a parte mais importante é ter o imóvel, ter bons imóveis. Então, se você está pagando mais quem tem o comprador e menos quem tem o imóvel, você está induzindo o oposto. Você deve induzir quem capta e não fazer o cara não captar. Que só assim você vai ter um produto qualificado, né? Porque se você não precificar, você começa a jogar tudo para dentro e aí você cria dentro do teu banco de dados uma concorrência para blindar esse imóvel. E isso é muito complicado. Então, foi muito bacana a live com o Darwin. Queria agradecer não só o Darwin, a Sandra, o Kleber, a Marcele, que tiveram comigo aí, que foi muito, muito, muito bacana. Então, a Rede Gaúcha também. Thiago. 1 minuto. Galera, eu acho que a gente vai precisar abrir mais uma para falar da última live do Zanotto. Mais uns 15 minutinhos aí. Mais uns 10, 15 minutinhos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais da rede, com tantas outras empresas. Eu vou finalizar essa e eu aguardo todos vocês, porque a gente vai abrir uma nova para finalizar esse resumo aí. Obrigado muito a todos vocês por enquanto e a gente já volta. Valeu? Boa, valeu. Valeu.